Olá, royalties do petróleo, reforma política, Código Florestal, redução da jornada de trabalho, essas são matérias fundamentais e urgentes a serem decididas pela Câmara ainda este ano. O que pensa o PCdoB, um dos aliados históricos do governo do PT, sobre esses assuntos? Para falar sobre isso, convidamos a nova líder do partido na Câmara, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Seja bem-vinda, deputada. Eu que agradeço aqui. A senhora está aí no primeiro mandato assumindo a liderança desse partido importante, especialmente na base do governo. Como é que a senhora está vendo? Qual a posição do partido em relação especialmente aos royalties do petróleo que o presidente da Câmara acaba de anunciar para março a votação? Pois é, esse nós consideramos um dos assuntos mais estratégicos do país, porque se trata de um ativo e de um patrimônio do povo brasileiro estratégico, fundamental, até para o futuro do país, né? A presidenta Dilma, desde que iniciou o governo, sempre tratou, né, a questão do Fundo Social, do pré-sal, como sendo algo para ser investido naquelas questões que dizem respeito à ciência e tecnologia, educação, ou seja, coisas estruturantes que levem o país todo, né, para o futuro. Então, por isso mesmo, nós consideramos que é um ativo, né, extraordinário, porque se trata de quase um novo PIB brasileiro, e nós precisamos distribuir isso de maneira a resguardar, a integridade do país, né, e o enfrentamento da desigualdade regional. Porque nem somos a favor do modelo que existe hoje de distribuição de royalties, nem também queremos deixar de levar em conta a situação dos estados produtores. Nós queremos achar um equilíbrio que enfrente a desigualdade regional e que trate isso, que é um patrimônio do povo brasileiro, que tem investimento de todo o povo brasileiro, como algo a favorecer toda a nação. Porque, da maneira que está, concentra em alguns estados produtores e isso leva a uma desigualdade muito grande. Ou seja, o partido vai buscar atuar na comissão especial para encontrar esse equilíbrio. Exatamente, essa é a nossa perspectiva. Um outro assunto, deputada, que é muito caro ao seu partido é a redução da jornada de trabalho. Como é que está o encaminhamento para essa votação? Esse, como não faz parte, né, da pauta prioritária do governo, nós temos que negociar com o presidente da Casa, no Colégio de Líderes, não só esse, como também a questão da redução das 30 horas para os enfermeiros, né, do país, que está na ordem do dia e nós pretendemos priorizá-lo. Esses dois assuntos, então, eles não estão, no momento, em discussão na pauta prioritária. Mas tem um assunto que também é muito polêmico, inclusive, a partir de uma votação da Câmara do substitutivo do ministro Aldo Rebelo, que foi para o Senado, que é o Código Florestal. Esse projeto foi muito modificado no Senado, voltou agora para a Câmara. Como é que a liderança do seu partido está vendo essas modificações? Nós tivemos já 2 reuniões com um grupo de trabalho da própria bancada, né, do nosso partido aqui na Câmara dos Deputados, que participa a deputada Jandira Fegali, que participa o deputado Osmar Júnior, que é o ex-líder, o próprio ministro Aldo Rebelo, onde tivemos a chance de debater um pouco as mudanças que aconteceram no Senado. Também tivemos uma reunião com o relator, que é Paulo Pial, preocupado com algumas questões. Nós achamos que o artigo 1º e o artigo 12º houve mudanças substanciais, que podem, da forma como está escrito, ele fica muito abrangente e torna as mudanças que aconteceram no Código Florestal vulneráveis à ação judicial. Então, certamente essa será a nossa posição, de alterar o que o Senado alterou para voltar à redação do artigo 1º, o artigo 12º. Tem outros artigos também que estão em debate, mas consideramos que esses 2 são os mais importantes a serem revistos pela Casa, pela Câmara dos Deputados. Para voltar a essa redação original aqui do substitutivo do ministro Aldo Rebelo. Exatamente. Deputada Luciana Santos, outra questão muito polêmica também e considerada urgente é a Lei Geral da Copa. Existem 2 pontos que estão sendo muito criticados. Um é a possibilidade de bebidas alcoólicas serem vendidas, que contradiz o Estatuto do Torcedor, que é contra a bebida alcoólica nos estádios. E a outra questão são os ingressos da meia entrada, que eles não vão dar o direito à meia entrada, eles vão sortear alguns ingressos para estudantes, mas os
para estudantes e idosos, mas, por exemplo, os indígenas ficaram de fora. Como é que o partido está vendo isso? Veja, nós achamos que pelo significado do evento desse porte no país, que é uma grande conquista, não é, do povo brasileiro, da gestão, inclusive do nosso partido à frente do Ministério dos Esportes com Orlando e agora sob o comando do nosso ministro Aldo Rebelo, que é preciso tratar desse assunto levando em conta a autonomia da nação brasileira, da legislação brasileira, não é? Na perspectiva de democratizar o acesso, de facilitar o acesso e, ao mesmo tempo, resguardar aquilo que a prática e o cotidiano brasileiro, porque essas legislações elas não aconteceram por um acaso, aconteceram com a experiência da presença das torcidas dentro dos estados. Então, nós achamos os problemas que acarretaram, de violência. Então, nós estamos querendo insistir nesse caminho, não é? Daqui nos estados permaneça, pelo que isso pode ter de efeito para a própria segurança do evento, não é? E a legislação em relação à meia entrada, que as próprias entidades, não é, representativas dos estudantes já admitem um entendimento, não é? Para que haja uma flexão, mas não pode ser uma flexão que inviabilize a lei, porque, afinal de contas, a questão da democratização do povo brasileiro poder assistir a esse fenômeno, que é um fenômeno tão querido do povo brasileiro, que é a nossa arte, que é a nossa capacidade de jogar bola, não é? É inaceitável que a população não possa ter acesso a esses jogos. Então, nós vamos buscar um caminho para facilitar o acesso da população a esse evento que é de tanta importância, que causa tanta alegria ao povo brasileiro. Deputada Luciana Santos, um outro assunto que está na pauta é a PEC 300. Esse assunto ele traz duas possibilidades, além dessa equiparação salarial, que é a luta dos bombeiros e da Polícia Militar, também traz a questão da greve, do direito de greve, que existe também um projeto na Casa sobre direito de greve do servidor. Como é que fica o direito de greve para essas categorias, como a Polícia Militar, por exemplo, e os bombeiros? E como é que a senhora vê a PEC 300, essa equiparação salarial? Veja, é exemplo de outras categorias, que são categorias que tratam de políticas públicas que são tão fundamentais, né, para todos nós, como foi a conquista do piso nacional dos professores, assim como tantas outras categorias têm o direito. Nós não somos contra a existência de um piso nacional. Ao contrário, nós achamos que é justa a reivindicação. Nem a Câmara, nem a União têm maior responsabilidade em a tramitação dessa emenda constitucional ter vingado até agora no Congresso. Isso nós temos recebido por parte dos governadores o argumento da impossibilidade dos estados assumirem arcarem com o ônus desse aumento salarial. Então, até que exista, né, um entendimento com os governadores, porque senão nós faremos algo meramente formal se objetivamente os estados não estiverem preparados para dar sustentabilidade a esse aumento salarial. Então, enquanto essa equação não se resolver, fica esse impasse. Os governadores fazendo um apelo, não é, tanto a União como as próprias bancadas, porque não suportariam, e nós estamos, então, tentando buscar um caminho que viabilize, né, um piso nacional por acharmos justo, mas, ao mesmo tempo, nós não temos como impor aos estados uma decisão que eles é quem vão aplicar. Então, isso está em construção, em negociação, e a gente espera que se tenha um entendimento para o bem da segurança pública do povo brasileiro. Deputada Luciana Santos, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Volte outras vezes e parabéns pela liderança. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre à disposição aqui dos telespectadores e do Palavra Aberta. Obrigada. Você que nos acompanha, um grande abraço. A gente se vê em breve numa outra edição do Palavra Aberta. Lembrando que esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. Tchau.